E aí, pais, tudo bem? Vamos dar início hoje a mais uma videoaula de orientação das nossas atividades da pré-escola. E vamos iniciar novamente, com as atividades do maternal. Então vamos aí ver o que a gente tem para hoje sobre orientação. Então, o que eu pensei hoje? Os alunos do maternal hoje vão falar aí sobre a questão das habilidades do sentido, né? E aí eles vão trabalhar focando na questão da visão, essa será a nossa habilidade de hoje. Os sentidos, e a gente foca na visão, e o nosso objetivo é saber para que servem os sentidos da visão e entender como percebemos as coisas através dele. Então, assim, durante o tempo que a gente vai estar estudando sobre os sentidos, cada um a gente vai focando, de acordo com as habilidades em um único sentido. Nesse processo a gente vai trabalhar com o aluno, como ele utiliza o sentido no dia a dia dele, e como ele serve para, de certa forma, proteger ele de perigos. Então hoje o maternal vai focar na questão da visão. Vamos ver aí como. Eu pensei numa brincadeira, A gente sempre trabalha com a questão do lúdico. Isso ajuda muito com que a criança possa assimilar o conteúdo e ao mesmo tempo aprender as habilidades que a gente quer trabalhar com ele. Então a gente vamos aí para a questão da nossa brincadeira. Então vamos aí. O que a gente vamos fazer com isso aí? Primeiro a gente vai fazer círculos coloridos com papel cartão. Pro não ter um papel cartão. Eu estou na escola, quem quiser ir de manhã, de 8 até 10 horas, pode pegar lá comigo o papel cartão colorido para fazer os círculos para eles. Depois que a gente fizer o círculo com os papel cartão, a gente vai mostrar à criança esses círculos que vocês produziram. Depois, peça para ela pegar o círculo de acordo com a cor que você solicitar. Então, você vai pegar pedaços de papel cartão, A Pro já está dizendo que está na escola, quem quiser ir pegar comigo pode ir, fica à vontade, E aí a gente vai fazer círculos com ele, vai apresentar para a criança, mostrar para ela os círculos, e depois a gente vai dispor o círculo em um ambiente, numa mesa, E vai pedir para eles pegar o círculo de acordo com a cor que você está solicitando. Depois tente ver se ele consegue reproduzir a sequência das cores que você apresentou. Trabalhei lá a cor com ele individualmente. Perceba que nesse processo da brincadeira eu estou trabalhando o visual, que é a visão, A gente está trabalhando aí utilizando o olho, que é o órgão da visão, E trabalhando a visão com eles, e ao mesmo tempo a gente está reforçando o conteúdo de matemática, que é cores. Então, trabalhei com ele, mostrei para ele uma sequência de cores dos círculos que eu fiz com ele, Depois trabalhei a questão da cor isolada, quando eu solicitei que ele pegasse a cor que eu estava dando o comando, e depois eu posso tentar que ele faça para mim uma sequência das cores. Digamos, eu apresentei amarelo, verde, laranja, branco, e aí depois eu peço que ele reproduza aquela mesma sequência que você apresentou para ele. Nesse processo a gente está trabalhando já a concentração, Porque ele vai ter que se concentrar para assimilar e decorar as cores. E ao mesmo tempo vai estar trabalhando a questão da visão, porque ele precisa dela para ver, e também a questão das cores, trabalhando matemática. Então perceba que em uma única brincadeira a gente consegue englobar 3 conteúdos diferentes. Depois disso, a gente vai para a nossa atividade, a atividade do livro deles na página 118, e vamos ler para ele o comando, lembrando de sempre estar passando aí o dedinho, mostrando para ele, o que está lendo. Então, com os olhos podemos ver os que existe ao nosso redor. Observe atentamente as duas imagens e encontra 3 diferenças entre elas. E aí você vai pedir para ele visualizar, que é a questão que a gente quer trabalhar mesmo com a criança, é a questão da visualização das coisas, tanto na brincadeira como na atividade. Pede para ele aí visualizar 3 diferenças entre as imagens e apontar para você, qual a diferença. Pede para ele circular para fazer um X, pede para ele destacar aí, Pode ser até um pouco mais trabalhoso para o maternal, mas você vai ver que o filho de vocês já conseguem fazer isso. Então, vamos ficar por aqui na nossa orientação das atividades do maternal e vamos iniciar a orientação da atividade do pré-1. Então vamos ver o que a gente vai trabalhar hoje no pré-1. A nossa habilidade hoje também é os sentidos, o pré-1 também vai estar trabalhando com os sentidos, só que a gente vai estar focando na questão do olfato, A criança aí, tanto que eu coloquei aí uma imagem, a criança utilizando o olfato para que a gente consiga assimilar isso aí. A nossa habilidade de hoje é trabalhar o olfato. E qual é o nosso objetivo?
reconhecer os sentidos do olfato, né? Reconhecer o sentido dele, para que a gente utiliza ele, como que ele pode nos proteger no dia a dia. Então, tudo isso será trabalhado na aula de hoje. Pensei também aí numa brincadeira, né? Eu gosto muito de trabalhar com esse leque, nessa oportunidade. Vocês acho que já perceberam nas videoaulas, eu estou sempre trazendo um vídeo, uma brincadeira. Eu acho que o lúdico envolve muito a criança. Então, a nossa brincadeira será vendar a criança, né? Disponibilizar coisas com aromas variados, pode ser um perfume, frutas variadas, né? um cheiro marcante como café. Então aí vocês vão trabalhar a possibilidade dos cheiros, que vocês têm certeza que ao sentir o cheiro a criança consegue, né, destacar, apontar o que é aquilo que você está dando para ela cheirar. Então eu penso em frutas de cheiro marcante como manga, né? Que mais? Abacaxi, nesse cheiro que ele consegue mesmo já sentir e já apontar. Perfumes como o do pai, o da mãe, o deles, né? O shampoo que ele usa para tomar banho. Então a gente vai trabalhar aí com cheiros. Cheiros vendando a criança para que ela consiga utilizar ali somente o olfato para poder conseguir. E aí, depois que a gente vendou, disponibilizou, a gente vai solicitar que ele tente dizer o que é somente pelo cheiro, né? Ele vai trabalhar ali, a gente vai estar tirando o sentido da visão, não vai ter barulhos, eles não vão estar usando a audição, você não vai deixar ele tocar naquilo para ele usar o tato, então ele só vai estar usando aí na brincadeira o sentido do olfato. E aí vamos para a nossa atividadezinha, né? Quem é pai do pré-1 aí vai pegar o livro, vai abrir na página 155 e vai encontrar essa atividadezinha aqui que diz: recorte de revistas e imagens de alimentos que você pode reconhecer pelo cheiro. Então perceba que o objetivo da gente hoje é trabalhar somente a questão do sentido isolado. Lá no maternal foi a questão da visão e aqui no pré-1 vai ser a questão do olfato. Então vamos ficar por aqui, né? Com as orientações do pré-1 e vamos dar início à orientação do pré-2. O que é que os pais do pré-2 hoje vão ter? Hoje a nossa habilidade é trabalhar as pessoas, falar com eles sobre as pessoas que trabalham na escola. A gente está esses dias falando sobre a questão da importância da escola, querendo trabalhar com eles que a escola não é só o lugar que ele vai para fazer tarefa, né? Precisa criar essa empatia entre a criança e a escola, de achar que lá é um ambiente onde ela pode se desenvolver em campos variados, né? Ela pode fazer amizades na escola, ela pode desenvolver a personalidade, ela pode agregar valores à vida dela. Não só, a escola não só tem esse papel de passar conteúdo, então a gente precisa trabalhar isso no filho, para que ele sinta essa empatia com a escola, né? Que ele goste do ambiente onde ele está, porque aquele ambiente ali pode proporcionar a ele, né, aprendizagem em diversos setores. Então, nossa habilidade é falar sobre as pessoas que compõem o quadro de funcionários da escola. E o nosso objetivo é identificar os profissionais que compõem a escola dele, né? Então, vamos aí. Como que a gente vai trabalhar? Eu pensei que a gente vai começar mostrando para ele gravuras de pessoas que trabalham na escola. Então, pode utilizar aqui a videoaula, se vocês não tiverem disponibilidade de procurar, né? Tô sem tempo para fazer essa pesquisa. Eu já fiz para vocês, vocês podem utilizar esse pedaço aqui da orientação para ser aula para os filhos de vocês. Então, vá lá, você vai falar sobre os profissionais. Fala para ele que na escola tem um professor, né? Que na verdade, para a criança é a figura central. A escola se desenvolve ao redor do professor, né? Os outros profissionais não têm esse peso tão grande de importância para ele, de que o professor dele mesmo. Então a gente vai começar a expandir esse horizonte, mostrando para ele que existem outras pessoas que trabalham ali naquele ambiente para que o desenrolar, né, o desenvolvimento seja satisfatório para a aprendizagem. Então vamos falar que tem o professor. Vamos falar para ele que existe em algumas escolas públicas, né? No caso da dele não, porque eles levam lanche de casa. Podemos até fazer esse parâmetro de diferenciação. Mas nas escolas públicas existe o papel da pessoa que trabalha na cozinha, né? A merendeira.
Existe em escolas grandes ou em escolas públicas o papel da bibliotecária. Aí elas vão perguntar para vocês o que é isso. Então já aproveita para expandir o leque de conhecimento, de dizer que é a pessoa que trabalha na biblioteca, que biblioteca é um lugar onde tem muitos livros para pesquisa da escola, né? Porque nessa era da tecnologia existem alguns ambientes que os filhos de vocês nem conhecem. E seria interessante que vocês pudessem, em algum momento da vida deles, apresentar esses espaços para ele, uma biblioteca, um museu, porque a tecnologia faz com que ele tenha acesso a pesquisas sem precisar sair do quarto dele, né? Mas isso não quer dizer que ele não possa expandir ambientes, expandir horizontes, aprendendo sobre profissões importantes também. Então vamos mostrar aí a bibliotecária, a pessoa que trabalha na limpeza, que não pode chamar de faxineira, diz que é a servente, né, a SG, a pessoa da limpeza. E também tem um diretor, que depois do professor é a figura para a criança mais, digamos assim, íntima deles, né? O professor e o diretor. Mas daí percebeu que a gente mostrou outras profissões, que existe bem mais, existe o porteiro, né? Pode falar de outras que tem ainda na sala, na escola, necessariamente ele precisa entender, né, esse leque de profissionais que trabalham para o bem-estar dele no sentido da aprendizagem. Então, mostramos, a gente está falando somente sobre os profissionais, pode fazer todo esse trabalho de conversar com ele. E aí vamos para a nossa atividade de hoje. Quem é pai aí do Pré-2 vai abrir na página 342, viu? E vai encontrar essa atividadezinha aí. Aqui diz assim, ó, observe as imagens a seguir. Aí aqui a gente tem um monte de profissões, né? E aí diz, o professor vai ler o nome das profissões e escreva o número correspondente de acordo com as imagens acima. Então aqui a gente vê aí, né, a pessoa que é pedreiro, o médico, o professor, o padeiro, o motorista, o dentista, né, a pessoa que trabalha aqui, o guarda de trânsito, né, no caso aqui é o policial, o feirante, né? Então assim você vai dizer para a criança, pede para ele assimilar a imagem ao nome aqui. Você vai ler para ele o nome e vai perguntar para ele, padeiro. Aí pergunta aí para ele, quem é o padeiro aqui nessas imagens? Aí ele vai conseguir, pela a questão da leitura de imagem, associar, que aí você pede para ele associar o número ao nome que você está lendo para ele. Então, bom, gente, nossa aula hoje foi tranquila, né? A gente nem teve muita coisa, porque são conteúdos bem leves, que a gente tem um objetivo bem principal. Os pais do maternal trabalhar a questão da visão, os pais do pré-1 trabalhar a questão do olfato e os pais do pré-2 trabalhar a questão dos profissionais que compõem a escola. Então, a gente vai ficar por aqui na nossa orientação das atividades e na próxima aula a gente retorna com mais algumas orientações para vocês. Então, até lá!